São todos de pé. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. A presente sessão solene realiza-se em homenagem aos 30, todos podem sentar. A sessão solene realiza-se em homenagem aos 30 anos da Organização Filosófica Nova Acrópole no Brasil. Esta sessão, me permitam que eu faça essa referência, foi por mim requerida na condição de membro desta casa, no exercício no Congresso Nacional, já no 11º mandato, já tendo tido o privilégio de presidir o Parlamento Brasileiro em década passada, na condição de senador da República e agora desta Casa Legislativa como representante do povo cearense, e tendo sido também o autor do requerimento de que se originou a realização dessa importante sessão solene, que teve o meu requerimento aprovado pelo plenário por unanimidade e chancelado pelo presidente da Casa, nobre deputado Henrique Eduardo Alves, que não chegou a tempo de participar desta sessão e pediu a mim próprio que o substituísse nessa tarefa extremamente honrosa de dirigir os trabalhos desta sessão solene. Convido para compor a mesa o diretor-presidente da Nova Acrópole, Luiz Carlos Marques. Convido Sua Senhoria a tomar assento à direita da presidência. E lá, meu presidente, as minhas homenagens, presidente. Obrigado. Convido o senador Aldemir Santana, presidente da Federação do Comércio e das figuras de muito prestígio no Parlamento Brasileiro, que até bem pouco exerceu o mandato de senador e o fez com brilho e proficiência incomparável. Portanto, é um homem que merece o respeito e a admiração de Brasília. Você ainda está muito forte aí. Convido também para compor a mesa um dos mais destacados parlamentares desta casa, o nobre deputado Isalci, que representa o Distrito Federal e o faz com muito brilho, trazendo a debate nesta tribuna questões da maior relevância para a capital da República. Convido todos os presentes para que de pé ouçamos o hino nacional brasileiro.
Convido para ter assento à mesa o acadêmico Adirson Vasconcelos, que aqui representa a Academia Brasiliense de Letras. É um intelectual dos mais distinguidos aqui em Brasília, historiador consagrado, e naturalmente passa a integrar a mesa dessa sessão solene em homenagem à nova metrópole. Assistiremos agora à exibição de um vídeo institucional. Existe um lugar onde tudo está ligado, onde as forças da natureza fazem seu lar, onde se é sempre jovem em qualquer tempo. Um lugar que sintetiza e justifica a vida. Um lugar onde se encontra sabedoria e onde só você pode entrar. E existe um lugar onde encontramos respostas para as perguntas mais importantes da vida, onde podemos entender o passado, mudar o presente e construir o futuro, onde somos livres para ir em busca dos mistérios da existência, um lugar onde se vive o sonho de conhecer a nós mesmos e conhecer o universo. Escola de Filosofia Nova Acrópole. Assistimos assim um vídeo institucional de exaltação ao trabalho que a nova metrópole vem fazendo em favor do próprio povo brasileiro. Naturalmente, uma instituição que merece o respeito, o acatamento e o reconhecimento do povo brasileiro. Daí a razão dessa sessão solene, já que a realização, portanto, dessa solenidade implica num reconhecimento ao trabalho inestimável que a nova metrópole vem fazendo dentro dos seus objetivos institucionais. Como disse há poucos instantes, o presidente Henrique Eduardo Alves, que deveria chegar a tempo de participar dessa solenidade, não pôde fazê-lo e delegou a mim próprio a prerrogativa de substituí-lo nesse evento. Daí porque o discurso que ele proferiria se aqui estivesse conclui com os seguintes parágrafos. Depois, esse discurso será entregue na íntegra à direção da nova metrópole. Diz então o deputado Henrique Eduardo Alves: a presidência da Câmara dos Deputados reitera, portanto, a justiça da presente homenagem, à qual nos associamos com subida honra e satisfação, com o propósito de prestar o merecido reconhecimento ao trabalho efetuado pela nova metrópole no Brasil, acumulando extenso somatório de serviços e contribuições, dignificando ao máximo o significado do próprio nome, Cidade Alta. Que a organização filosófica Nova Metrópole continue, pois, crescendo e empenhada na suprema e imprescindível edificação de seres humanos e sua perfeita integração na sociedade. Que se mantenha sempre fiel aos 3 princípios da instituição: fraternidade, conhecimento e desenvolvimento, dando efetivo cumprimento à sua louvável missão, realizando cursos, palestras, eventos educativos e culturais, obras sociais e ecológicas por um mundo melhor, pela valorização permanente da filosofia, da educação e da cultura. Estas as palavras finais do discurso do presidente Henrique Eduardo Alves. Esse discurso será entregue na íntegra ao presidente da nova metrópole, o senhor doutor Luiz Carlos Marques, que se incumbirá e, naturalmente, transmitir essa cópia a outras personalidades que têm a responsabilidade de dirigir a nova metrópole entre nós. Vamos fazer aí. A partir desse momento, solicito ao nobre deputado Isalci que assuma a direção dos trabalhos, já que a mim caberá, por uma preceituação regimental, proferir o discurso como autor do requerimento e que se originou a presente sessão solene. Portanto, transfiro a direção dos trabalhos para o nosso deputado por Brasília, que é aqui, também vinculado à Nova Acrópole, aqui estará para dirigir os trabalhos enquanto permanecer na tribuna,
proferindo o discurso na condição de autor do requerimento. Com a palavra, nosso querido amigo e autor do requerimento dessa sessão solene, deputado Mauro Benevides. Senhor presidente dessa sessão, nobre deputado Isalci, ilustre representante de Brasília, e um homem público que se tem notabilizado nesse parlamento, pela presença constante nesta tribuna, trazendo a debate não apenas as questões intrinsecamente vinculadas a Brasília, mas com a dimensão maior de todo o nosso país. Quero saudar nesse momento o diretor-presidente da Nova Acrópole, o diretor Dr. Luiz Carlos Marques, que com proficiência inigualável e imbuído de um idealismo que contagia toda a população brasileira hoje, dirige essa instituição e sabe fazê-lo com um brilho verdadeiramente excepcional. Quero saudar essa figura extraordinária de homem público que até bem pouco tempo exercia o mandato de senador na outra casa do Congresso Nacional e sempre o fez com as vistas voltadas para o desenvolvimento de Brasília e de uma forma com mais amplitude e abrangência do próprio país. Ele que é um homem que tem uma visão globalizada dos problemas nacionais, problemas econômicos, esses problemas que o levaram para, naturalmente, conduzir a Federação do Comércio, à frente da qual ele tem revelado os seus atributos extraordinários. E isso lhe garante o respeito e o reconhecimento da comunidade, não apenas de Brasília, mas de muitas das nossas unidades federadas. Quero saudar também o acadêmico e meu conterrâneo, Adilson Vasconcelos, que nesse momento aqui representa a Academia Brasiliense de Letras e nos seus quadros, nas suas 40 cátedras, naturalmente garante a presença de intelectuais de méritos que, a exemplo do cearense Adilson Vasconcelos, compõem aquela Arcádia que alberga as figuras de maior expressão aqui da capital da República. Quero saudar a todos os dirigentes da Nova Acrópole e aqueles convidados que abrilhantam a sessão da manhã de hoje. Em um mundo marcado pela violência, egoísmo, ignorância e falta de perspectivas, é muito comum um anseio por dias melhores para a humanidade. Poucos, no entanto, têm estatura para transformar esse anseio em ação, construindo algo que realmente promova a elevação moral dos indivíduos e das sociedades, como fez Jorge Ângelo de Braga Rizzi. Professor e filósofo Jorge Rizzi fundou em Buenos Aires, em 1957, a instituição Nova Acrópole, de caráter filosófico, cultural e voluntário, voltado para a propagação da consciência de cidadania, alicerçada na vivência de princípios filosóficos. Vejo Vossa Excelência, vejo os senhores e vejo Vossa Excelência que compõem a mesa. A preocupação com a consciência de cidadania, matéria que, afinal, desejo também tecer algumas considerações a respeito. O potencial da iniciativa pode ser avaliado por sua longevidade e alcance. Mais de meio século depois, a Nova Acrópole está presente em 50 países, espalhado pelos 5 continentes, e reúne milhares de membros e apoiadores. O nome dado por Jorge Rizzi e a sua instituição é repleto de simbolismo. Na Grécia Antiga, berço da filosofia, a Acrópole era uma edificação erguida na parte mais elevada da cidade, onde acreditavam os gregos, se estabeleceu o contato entre os mundos visível e invisível. Rizzi estava convencido de que a solução para os dilemas do mundo moderno está no surgimento de novas acrópoles, não construídas com pedras, como a grega, mas constituída por indivíduos congregados pelo ideal do bem comum. Fiel era o espírito do seu fundador,
A ênfase do trabalho desenvolvido pela Nova Acrópole no mundo é a aplicação prática dos princípios filosóficos. Com esse objetivo, a instituição oferece cursos, oficinas, rodas de leitura, seminários nacionais e internacionais, abordando a vivência do conhecimento clássico. A cultura é outra dimensão da formação humanista contemplada pela Nova Acrópole, por meio da promoção de feiras, atividades folclóricas, apresentações artísticas, exposições, oficinas e espetáculos de dança, música, teatro e poesia. Jorge Riese via na arte um poderoso instrumento de elevação espiritual. E desde o início, esse foi um dos pilares do trabalho da instituição por ele fundada. O terceiro vetor da atuação da Nova Acrópole é o voluntariado, por meio do qual seus membros e apoiadores inserem-se ativamente nas respectivas comunidades. Os voluntários da instituição oferecem oficinas técnicas para crianças e jovens de baixa renda, atividades de terapia comunitária, bazares, treinamentos em primeiros socorros, apoio em casos de desastres naturais, educação ambiental e atividades de limpeza urbana. Só no Brasil estima-se que mais de 20 mil pessoas já se beneficiaram das atividades promovidas pela Nova Acrópole. Senhoras e senhores, membros da mesa, a sessão solene que esta casa hoje dedica à Organização Filosófica Nova Acrópole no Brasil, por ocasião do transcurso do seu 30º aniversário, é de minha iniciativa. E muito mais do que isso, é justa, merecida e oportuna. Afinal, há 3 décadas, a Nova Acrópole tem sido uma poderosa aliada de todos nós, que nos esforçamos para a elevação da consciência cidadã, novamente a palavra cidadã, e ali a cidadania dos brasileiros. Por essa razão, quero saudar, e o faço com a maior efusão dos meus caros sentimentos. Quero saudar todos os seus membros em nome do meu partido, também o PMDB. Sou autor do requerimento, sim, mas exerço nesse momento também a missão de representar a liderança do meu partido e o seu líder Eduardo Cunha. Portanto, com os votos de que a instituição, esta instituição que merece a homenagem do Parlamento brasileiro, ela continue sólida e atuante no Brasil e no mundo. Mas diria que, fora desse texto, e por uma inspiração nacional, natural da minha formação democrática, quando mencionei explicitamente a palavra cidadania, foi para que nessa sessão de hoje, aqueles que integram a Nova Acrópole vivenciassem no recuo de 25 anos, um recuo de um momento excepcional vivenciado aqui, nesse mesmo plenário, onde tomam assento os nossos convidados. E nessa mesa, agora presidida pelo deputado Isalci, estava ocupada, me permito essa revelação, e o faço profundamente emocionada, por um grande brasileiro, um indomável lutador das causas democráticas, aquele homem que enfrentou as maiores dificuldades, enormes empecilhos, para que nós pudéssemos chegar, em determinado momento, ao final do arbítrio e o nosso reencontro com a reconstitucionalização do país. Esse homem, senhoras e senhores convidados e ilustres membros da mesa, esse homem, eu pronuncio o seu nome nesse instante com a mais profunda saudade. Estive ao lado dele durante vários e seguidos anos, acompanhando a sua trajetória, a sua liderança de um homem indomável na defesa daqueles princípios que ele julgava acertadamente serem aqueles inspiradores das lutas que nós travamos ao longo do tempo. E parece que eu vejo nesse momento, numa reprodução que a memória... Senhor presidente, apenas 30 segundos, Vossa Excelência me conceda para concluir. Eu vejo, portanto, aquela figura austera, com a tonitruância de sua voz, se erguer dessa cadeira em que toma assento o deputado Isalci no momento e exibir, na tarde de 5 de outubro de 1988. Esse plenário repleto, as galerias também, as televisões instalaram as suas
transmissões para que o mundo inteiro visualizasse a Câmara dos Deputados, quer dizer, o Congresso Nacional, porque aqui estavam também senadores e deputados. Na época, eu era senador da República, exercendo a primeira vice-presidência da Assembleia Constituinte, ao lado de Ulisses Guimarães. E o vi erguer-se e dizer, a alto e bom som, sobre as palmas que estrugiram durante alguns instantes nesse plenário, ininterruptamente, quando ele se ergueu, exibindo o primeiro exemplar da carta, e daí essa alusão que eu desejo fazer. Ele exibiu o primeiro exemplar da carta e disse, esta é a carta cidadã, que ninguém busque desrespeitar os legítimos direitos de cidadania. Muito bem, homenagem, portanto, à cidadania, que a nova Acrópole depende acima de todos os outros mistérios que compõem a sua atuação. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Convido o nobre deputado Mauro Benevides a reassumir os trabalhos presidindo essa sessão solene para que eu possa falar em nome do PSDB. Mauro Benevides. Parabéns. Bem, meu conterrâneo. Olha, será que meu senador aí... Concedo a palavra nesse momento ao nobre deputado Exalci, ilustre representante de Brasília nesta casa. Ele que já destaquei, é um parlamentar que cumpre os seus encargos na tribuna, nas comissões, e o faz com brilho e proficiência incomparável. Com a palavra, portanto, o nobre deputado Exalci, que falará pelo seu partido, o Partido da Social Democracia Brasileira. Senhor presidente, deputado Mauro Benevides, autor dessa proposição de sessão solene e nosso ícone aqui nessa casa, nossa referência, nosso norte. Sinto muito orgulho de estar aqui, presidido por Vossa Excelência. Cumprimentar de uma forma muito especial o senhor Luiz Carlos Marques, diretor-presidente da Nova Acrópole, ao nosso querido senador e presidente da FEComércio, Ademir Santana, e o nosso querido pioneiro aqui de Brasília, nosso escritor Adirson Vasconcelos. Cumprimentar todos os convidados, membros da Nova Acrópole no Brasil. A sessão solene que ora se realiza nessa Casa de Leis, em celebração aos 30 anos de Nova Acrópole no Brasil, traz para todos nós a esperança de dias melhores. É com o trabalho de conscientização desenvolvido pela Nova Acrópole que podemos vislumbrar um futuro mais solidário e, sobretudo, mais amoroso e respeitoso para com o outro. Senhoras e senhores, é grande honra para mim, para o meu partido, o PSDB, a participação na homenagem justa e pertinente a essa instituição presente em mais de 50 países e que atua no Brasil há 30 anos. São 80 sedes espalhadas por todo o território nacional, com bibliotecas, cujo acervo soma mais de 90 mil títulos à disposição dos membros e de pessoas da comunidade. Seu curso de filosofia prática, que é oferecido regularmente, leva a cada um de nós a informação necessária para que possamos desenvolver e contribuir com a criação de um mundo melhor e mais justo. Só aqui no DF, a Nova Acrópole já atua desde 88 e conta com 9 sedes situadas no Lago Sul, Asa Sul, Sobradinho, Gama, Guará, Sudoeste, Águas Claras, Taguatinga e no Lago Norte, onde se localiza a mais antiga sede, que conta com cerca de 250 membros e foi reconhecida oficialmente
pelo Conselho de Assistência Social do DF, como entidade de assistência social. No total, a Nova Acrópole do DF já tem cerca de 500 membros que frequentam regularmente as sedes espalhadas por toda a capital e participam dos cursos de filosofia, das atividades culturais e das ações de voluntariado. Além da filosofia prática, a Nova Acrópole faz atendimentos sociais na área de saúde, graças ao trabalho voluntário intenso de seus membros, que por meio de doações, realização de bazares e outras ações, angariam fundos para proporcionar atendimento médico àqueles que mais necessitam. A instituição também oferece formação complementar, como cursos e oficinas para crianças e jovens de baixa renda, bem como promove atividades culturais gratuitas mensalmente. São 1,7 mil atendimentos anuais na área de saúde. 150 crianças e jovens de baixa renda frequentam os cursos de formação complementar e cerca de 4 mil pessoas que participam das atividades culturais gratuitas. Tendo a educação como meta e a filosofia como mais importante ferramenta, a Nova Acrópole promove a fraternidade com base no respeito à dignidade humana, para além das diferenças de raça, sexo, cultura e religião, entre outras, promovendo dessa forma a realização do ser humano e, sobretudo, sua integração à sociedade e à natureza. Senhoras e senhores, a homenagem prestada aqui à Nova Acrópole não é só uma festa, é, acima de tudo, um momento de reflexão para todos nós, cidadãos e cidadãs, sobre o papel que desempenhamos no mundo. É nossa parcela de responsabilidade com a transformação do homem e da sociedade, bem como em sua construção, na qual devem estar o bem e a justiça, como principais norteadores da nossa ação humana. O bem como motor de nossas ações para com o próximo e a justiça como a igualdade entre os homens. Como disse o Vitor Hugo, a primeira igualdade é a justiça. Muito obrigado. A presidência, se pudesse, também aplaudiria aqui da cadeira presidencial, porque o discurso foi um discurso brilhante pelo deputado Isalci e talvez fosse até pleonástica a referência ao discurso brilhante, porque ele todo dia ocupa essa tribuna e sabe fazê-lo, indo ao encontro das aspirações de Brasília, com brilho e proficiência, que destacam a sua atuação como representante do povo de Brasília nessa casa. É uma referência merecida, elogiosa e merecida, que se faz a um parlamentar que permanentemente aqui debate as questões relevantes de interesse de Brasília e todo o povo brasileiro. Desejo registrar a presença também do representante do deputado Luiz Pittman, do PSDB, que é o coronel Dirnei Ferreira, que aqui representa o deputado Luiz Pittman. Concedo a palavra nesse momento